Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Joyce e eu sou monitora de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Nesse nosso primeiro encontro, eu irei fazer uma introdução à ciência dos materiais. Bem, você sabe por que devemos estudar ciência dos materiais? Bom, vamos para a prática. Qualquer coisa que você olhar à sua volta, você está vendo material. Por exemplo, vamos para algo mais específico. Na nossa monitoria, nesse exato momento, você está assistindo através de quê? De uma televisão, de um monitor, de um computador, de um tablet ou um telefone. Esses são materiais feitos de LED, LCD, que é um tipo de material bem avançado. Agora, um outro exemplo, também bastante comum em nosso dia a dia, a roupa. A roupa também ela é feita de um tipo de material, que é um tipo de fibra. Bom, mais um item também, mais um exemplo também, né, que está ocorrendo no exato momento da nossa monitoria. A cadeira que você está sentada nesse exato momento para poder assistir a monitoria. Bom, ela é feita de materiais, que também são são materiais polímeros ou de madeira. Então, esses são alguns dos exemplos que podemos notar à nossa volta, da presença do material em nosso dia a dia. E esses materiais e tantos outros existentes, eles têm estudos para saber quais são as propriedades importantes para aplicação quando você requisita um material. Para você ter uma noção da importância do material em nossa vida e em nossa história, as eras elas eram identificadas de acordo com o tipo de material. Por exemplo, nessa cronologia no qual eu apresentei para vocês, elas apresentam necessariamente isso do que eu estou falando. As eras eram identificadas através de um tipo de material. Era o período paleolítico ou neolítico, que era a idade da pedra lascada, idade da pedra polida, ou a idade dos metais, que eram separadas, por exemplo, do bronze ou do cobre. Então, eu botei essa cronologia para vocês terem essa noção de o quanto o material ele é presente na vida da humanidade há quantos anos e o quanto ele evoluiu até o momento. E essa matéria é bastante conhecida, né? Em nossa matéria de história, que aprendemos lá no nosso ensino fundamental e revivemos no nosso ensino médio para poder fazer vestibulares. E esses são exemplos bastante marcantes em nossos estudos, né? E conseguimos notar o quanto a presença dos materiais é antiga em nossa civilização. Mas eles tinham um acesso muito limitado aos materiais, porque eles simplesmente usavam o que encontravam na natureza, né? Se eles encontravam a madeira, a argila, o couro, e eles só utilizavam esses materiais. Eles não tentavam explorar, né, outras formas. Somente o que a natureza dava para eles. E a gente pode ver isso com muita frequência em filmes, né, da época medieval. Retrata bastante essa época, período pré-história. Ela retrata bastante o uso desses materiais da forma retirada da natureza. E a partir dos anos, eles começaram a processar melhor. Eles começaram a conseguir identificar uma propriedade específica do material e começaram a melhorar ele, melhorando os tipos de propriedades que continham, o tipo de processamento, e aí começou a surgir novas classes de materiais, que é o caso, por exemplo, das cerâmicas e dos metais, que por conta de adventos tratamentos térmicos, eles acabaram sendo muito mais presentes em nossa sociedade. Para vocês terem uma noção, nos últimos 100 anos para cá, o conhecimento em relação aos materiais, ele teve um crescimento exponencial, surgindo dezenas e mais dezenas de novos materiais, porque eles conseguiram correlacionar a estrutura com a propriedade do material. E com isso, acabamos tendo o quê? Os metais de alta aplicação e fibras, entre outros. Bom, eu coloquei essas duas imagens para vocês terem uma noção básica de como o material ele avançou. Olha quantos tipos de metais, né? Se vocês pegarem, como eu mesmo disse, nos filmes da época medievais e pegar agora, o quanto ele conseguiu avançar. Olha quantos tipos de materiais, através desses 100 anos para cá, eles conseguiram identificar que a natureza consegue fornecer e até mesmo modificá-lo.
A mesma coisa ocorre com a cerâmica, que ela hoje em dia é trabalhada e feita com formas bastante distintas. E através disso, com o desenvolvimento de diversos materiais e equipamentos, os componentes químicos tornam nossas vidas mais confortáveis, né? Pois a gente tem, por exemplo, o carro. Ele depende de uma abundância de materiais. Se não tivessem tanta abundância de minério de ferro, de aço e outros metais, não seria tão fácil fazer um carro, correto? Porque ele precisa de umas características muito específicas que somente o aço possui. Então, gente, o desenvolvimento da tecnologia está completamente correlacionado com a abundância do tipo de material que a gente está utilizando. Bom, já vimos até agora que os materiais são importantes, que eles foram utilizados para determinar eras, que eles nos dão muito conforto atualmente, pois diversas tecnologias dependem deles, correto? Um outro exemplo também do quanto o avanço dos materiais auxiliou em nossa vida é o celular, por exemplo, né? Que ele possui diversos componentes eletrônicos. E esses componentes, eles são feitos, na grande maioria, de componentes semicondutores, que são uma classe de materiais bem novas. Eu acho que deu para ter uma noção do quantos materiais são importantes para o nosso dia a dia. Mas a questão é, Joyce, qual é a diferença entre ciência de materiais e engenharia de materiais? Bom, segundo Callister, a ciência de materiais, ela estuda a relação entre a estrutura e a propriedade do material, enquanto a engenharia de materiais, ela estuda baseado na questão da estrutura e da propriedade, o processamento e como engenheirar os materiais para obter o melhor desempenho. Ou seja, na engenharia de materiais, você desenvolve processos e processamentos para melhorar o seu material, ou seja, engenheirar o seu material. Bom, falamos agora sobre alguns pontos importantes. Falamos sobre estruturas, falamos sobre propriedade e processamento. Agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles separadamente para vocês compreenderem. O que é estrutura? Bom, a estrutura do material, ele diz como esse material e os átomos deles estão expostos no espaço, ou seja, ele é um arranjo dos constituintes internos de um material. Gente, estou falando em termos atômicos e subatômicos, pois na engenharia de materiais, iremos sempre aumentar a escala de grandeza que estamos trabalhando. Agora, olhando em uma escala microscópica normal, conseguimos identificar um conglomerado de átomos. Já em uma outra escala, que é a macroscópica, é a forma que conseguimos olhar a olho nu. É nada mais nada menos do que o macro do material que estamos observando. E eu coloquei essas duas imagens para vocês conseguirem identificar a diferença entre enxergar de uma forma microscópica e uma forma macroscópica. Microscópica, você utiliza o material. Macroscópica, você enxerga a olho nu o seu material. Bom, agora vamos falar em termos de propriedade. O que é uma propriedade? A propriedade é todo material quando ele está sofrendo algum estímulo. Ele dá alguma resposta. Por exemplo, se eu pegar uma borracha e eu aplicar uma tensão, ela vai dar uma deformação, correto? Não permanentemente, pois é uma das características da borracha. É que ela tem uma deformação elástica muito grande, dependendo da tensão, ela retorna. Pois, após o seu ponto de inflexão, ela não vai retornar mais. Isso eu estou falando em propriedades mecânicas. Mas também podemos falar em termos de outras propriedades, como em condição de propriedade, transparência de material. Enfim, as propriedades dos materiais normalmente são definidas que eles não dependem da forma e do tamanho do material. E as propriedades dos materiais, eles são separados em 6 categorias diferentes, como eu especifiquei aí para vocês, que é a mecânica, a elétrica, a térmica, a magnética, a óptica e a de deterioração. Tem também a propriedade dinâmica. Para cada tipo de grupo, o seu material vai dar uma resposta para um estímulo dado. Por exemplo, a propriedade mecânica do material. Ao aplicar uma força no material, ela vai ter uma deformação. A relação entre essa força e a deformação normalmente é determinada pela rigidez do material.
muito comumente utilizado no modo de elasticidade, a resistência e a tenacidade do meu material. Em termos de uma propriedade elétrica, qualquer propriedade que a gente analisa, temos, por exemplo, a condutividade elétrica, que basicamente é a facilidade ou não da energia elétrica de se conduzir por aqueles materiais. Os elétrons, eles se movimentam pela estrutura daquele material. Então, se um elétron ele consegue se movimentar mais fácil, então ele tem uma maior condutividade de modo geral. Por isso, por exemplo, gente, que os metais são bons condutores, porque eles costumam ter uma fácil movimentação dos elétrons por dentro da estrutura. Bom, falamos sobre estruturas e propriedades, mas temos outros dois pontos que devemos ficar bastante ligados, sobre que é o processamento e o desempenho. Foquem bastante nisso. O processamento, ele altera diretamente a estrutura do material. E o desempenho é diretamente ligado às propriedades do material possui. Então, vai depender de qual a capacidade do material a reagir por um estímulo determinado de acordo com a aplicação que ele precisa. Então, gente, se pegar esses 4 pontos, sempre verá que tem uma relação entre eles. Sabemos que a estrutura está correlacionada com a propriedade e eles possuem uma ligação direta. O processamento, eu consigo alterar a estrutura. E alterando a estrutura, eu consigo alterar a minha propriedade, que altera o meu desempenho. Conseguiu perceber a correlação entre eles? Por quê? Porque esses 4 pontos eles são fundamentais em ciências de engenharia de materiais. Porque ele acaba formando um tetraedro, que é essa imagem que eu acabei de deixar para vocês, que ela é bastante comum. Ela é muito famosa na matéria de materiais, que nada mais é que uma síntese da relação entre esses 4 pontos que eu acabei de explicar. Ou seja, a estrutura, a propriedade, o processamento e o desempenho, eles estão completamente interligados. Então, é só vocês pensarem nessa imagem, vocês vão lembrar que eles estão completamente interligados. Agora eu vou explicar para vocês através de um exemplo. Vamos ver esse exemplo das amostras de discos delgados, para poder vocês entenderem na prática como que é o que eu acabei de explicar na teoria. Vamos lá. Aqui, nós estamos vendo esta imagem, correto? E elas têm uma folha de papel e 3 pastilhas. Aí estamos vendo essas 3 pastilhas, uma delas é transparente, a outra mais ou menos transparente e a terceira é opaca. A grande questão é que esses 3 materiais, eles não são diferentes. Eles são o mesmo material, só que eles foram processados diferentes. Ou seja, todos eles são óxido de alumínio. O transparente, ele é monocristal. O que significa, Joyce? Significa que ele tem apenas um cristal muito grande. Ou seja, esse material é muito puro. Então, isso facilita a passagem de luz. Já o material mais ou menos transparente, ele é uma junção de diversos monocristais, um pouco menores. Mas eles são alguns monocristais interligados, o que faz ele ter um grau de pureza médio, enquanto o último são milhares de monocristais. Isso acaba reduzindo a pureza do material. Então, ele, consequentemente, tem uma pior transmitância da luz. Conseguiram identificar a diferença entre esses 3? Eles são o mesmo material, ou seja, eles têm o mesmo material e eles são diferentes entre si. Então, o terceiro, que é o que tem milhares de monocristais, além dele ter uma pior transmitância de luz, além disso, quando eu tenho muitos cristais, acaba formando imperfeições no material. E quando tem uma passagem de luz, acaba se refletindo. Tá bom? Bom, gente, essa aula de hoje eu cheguei ao fim. Eu espero que vocês tenham compreendido todo o assunto que eu passei para vocês, e vocês tenham gostado. Eu usei como referência nessa primeira aula o livro Ciências e Engenharia de Materiais, do Callister. E qualquer dúvida, qualquer orientação que vocês querem, podem entrar em contato comigo,
que eu irei responder vocês e tirar a dúvida que estiver no meu nível. Caso eu não saiba, não se preocupe que eu irei procurar a professora Roberta e eu irei passar todas as orientações que precisam, tá bom? Muito obrigada e bons estudos!